Alô, 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 pode Cristians de todo o Brasil e ao redor do mundo, aqui é seu amigo, aqui é seu irmão Alexandre Passos, estamos juntos para mais uma live, mais um vídeo. E hoje nós vamos falar algumas verdades bíblicas, verdades que estão embasadas na Bíblia Sagrada. E hoje nós vamos falar de um esquerdista muito importante, que foi muito importante no cancioneiro popular evangélico brasileiro. Este cantor, que nos anos 90 fez muito sucesso. Suas músicas eram cantadas nas igrejas, em todas as igrejas do Brasil e talvez, quiçá, fora do Brasil. Sim, esse cantor e esse pastor chama-se Kleber Lucas. E ele é o nosso, vamos dizer assim, o nosso alvo de estudo de hoje. Não apenas por ser ele mesmo um esquerdista gospel famoso, né? A gente tem colocado aqui, trazido para vocês, que eu caço esquerdista gospel na internet. E tem os esquerdistas gospel que são os esquerdistas gospel mais conhecidos, né? Que são pastores, que são líderes, que são referências no mundo da internet, né? Então, prepare-se que nós vamos falar sobre algumas coisas interessantes sobre esse vídeo de Kleber Lucas que ele trouxe, né? Então nós vamos abrir aqui o vídeo do Kleber Lucas. Eu vejo isso com tanta naturalidade, eu vejo isso como parte desse mandamento de Jesus sobre o amor, como parte desse mandamento de Jesus como sal da terra e luz do mundo, como ser um agente da boa notícia. A grande notícia da nossa salvação é a reconciliação de Deus conosco e a reconciliação nossa com o nosso próximo. Então eu consigo perfeitamente como pastor conviver com pessoas de outras expressões religiosas, como do candomblé, da umbanda, até mesmo dentro do nosso segmento cristão, católicos, com padres, com lideranças, com rabinos, com imã. Eu acho que isso faz parte, inclusive, dessa convivência pacífica num Brasil que é laico. E você saber respeitar o diferente, porque a gente vive isso dentro da nossa própria casa, da nossa própria família. É incrível como que algumas pessoas, depois que elas professam a sua fé, elas são capazes de se distanciar da família, dos parentes queridos, dos entes. Não vejo razoabilidade nessas coisas. Eu acho que a minha fé que me conecta com o sagrado é a mesma fé que precisa me conectar com o meu próximo. E quanto mais cheio dessa experiência que eu tenho com o sagrado eu for, mais abertura, mais conexão eu preciso ter com o meu próximo. Então, eu, mesmo diante dos questionamentos, eu não paro e nem vou parar de acreditar que uma fé saudável me conecta com pessoas. É isso. Eventualmente, eu sou questionado por pessoas a respeito da minha fé. Ele diz que é pastor, ele diz que é cristão, mas ele está sempre perto ou próximo ou caminhando com pessoas de outras confissões religiosas. Veja bem, embora Kleber Lucas veja isso com muita naturalidade, né, os cristãos, classicamente falando, estão baseados em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Está escrito assim: que comunhão tem a luz com as trevas? Para o crente fervoroso, o altar não se mistura com a convivência de outras religiosidades. Caminhar com o próximo espiritualmente, com outras religiões que a Bíblia classifica como idolatria, como erradas, é um risco à sã doutrina. Isso não significa que eu deva desrespeitar a pessoa porque ela é de outra confissão religiosa. A expressão, ele é macumbeiro, né? É macumbeiro. Eu não posso desdenhar das pessoas, isso está errado. Eu acho que a pessoa tem o direito de escolher a religião que ela segue. E ponto. Eu tenho direito a evangelizar, a dizer que o meu Jesus, o Jesus que eu sirvo, o Jesus que eu sigo, é o caminho, é a verdade e é a vida. E que ninguém chega ao Pai, Deus, a não ser por Ele. Eu tenho o direito de dizer isso. A linha doutrinária que aquelas pessoas seguem é errada, é demoníaca. Eu tenho o direito constitucional. Eu trabalho, eu estudo, eu tenho meus vizinhos, em geral, eles são de outra confissão religiosa. Alguns são até de outra linha, vamos dizer assim, de preferência sexual. Não tem problema. Qual o problema? Ele tem a vida dele, eu tenho a minha vida, eu não tenho nada a ver com a vida dele. Porém, Kleber Lucas ali apresenta
um cristianismo que convive no contexto dessas religiões. Uma coisa é o seu amigo espírita ou a sua vizinha da Umbanda, do Candomblé, juntarem as suas forças para conseguir alimentos para as pessoas que foram prejudicadas com as chuvas ali em Minas Gerais, né? Ou em qualquer outro lugar que tenha sido prejudicado. Uma coisa é eu juntar com a minha vizinha, que é católica, apostólica romana, e a gente ajudar um vizinho que esteja passando necessidade. Ou eu, tendo um carro, poder levar um vizinho que é pai de santo ao hospital, se ele estiver doente. É totalmente diferente, eu posso fazer isso, eu devo fazer isso. Inclusive, a Bíblia ensina que eu tenho que ajudar o meu próximo, ajudar o meu amigo, ajudar o meu próximo. Mas o argumento que Kleber Lucas apresenta é que o convívio é muito maior do que o convívio natural, o convívio social, o convívio fraterno que eu tenho que ter com essas pessoas, né? Realmente é muito triste ver um pastor relativizando a Bíblia. Alguns até argumentam, né? Jesus comia com os pecadores. Sim, é verdade, Jesus comia com os pecadores. Mas ele não comia com os pecadores para pecar. Ele comia com os pecadores para levá-lo à luz, para levá-lo à palavra, não para validar seus caminhos. Quando o Kleber Lucas diz que convive perfeitamente como pastor nesse meio, você imagina o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo que disse, fugir da idolatria. Diz, portanto, amados, fugir da idolatria. Mas o que eu digo, que o ídolo é alguma coisa? Ou que sacrificar ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. Eu não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Está entendendo? Quando Kleber Lucas ou quando qualquer pastor participa de uma sessão espírita, participa de um evento interreligioso, quando um pastor, ou um crente, um cristão, participa de um evento em que outro Deus está sendo ali sendo propagado, ele está participando de cálice dos demônios. São pessoas que estão participando, estão sacrificando aos demônios. Participando, e Paulo é muito claro, ele diz que eu não quero que sejais participantes com os demônios, que não podem beber o cálice de Deus e dos demônios. Você imagina o apóstolo Paulo andando com os sacerdotes das religiões pagãs, né? Dos seguidores de Baal, dos seguidores de Diana, dos Efésios, ele andando ali conversando com as sacerdotisas dali gregas, das religiões gregas. Paulo não passou pano para nenhum deles. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 11. Paulo fala, mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que dizendo-se irmão for devasso ou avarento ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com tal, nem ainda comais. O que Paulo está dizendo aqui? Para a gente não comer com essas pessoas. Isto é, para a gente não ter comunhão com essas pessoas. E aí a comunhão não significa, repetindo, que eu não possa ajudar um amigo que é espiritualista, que eu não possa ajudar alguém que é católico, que eu não possa ser solidário com alguém que é da Umbanda, Candomblé, que precisa ser levado para o hospital, e eu tenho um carro e eu posso levá-lo. Não há problema nenhum. Não há problema nenhum. Agora, quando o Kleber Lucas diz que é importante ter diálogo religioso com essas pessoas, é um tipo de argumento de alguém que relativiza a palavra de Deus. A palavra de Deus não pode ser relativizada. O apóstolo Paulo é muito claro que, quando ele diz, né, não podeis beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ponto. Quando respeitaram um espírita, uma pessoa da religião matriz africana, respeite, seja educado, ajude, colabore com ele, mas diálogo religioso é impossível. Nós seguimos a Cristo. Eles seguem aos orixás, aos guias espirituais. O espírita, né, kardecista, segue aos guias, né, ao conteúdo de Chico Xavier, ao conteúdo de Menezes, né, Bezerra de Menezes, aqueles espíritos, né? O Emmanuel, né? Não é o nosso Emmanuel, não, é o Emmanuel com 2 M's, né? E eles têm o direito constitucional de seguir esses santos, né? Então, sabe, nós viemos trazer o evangelho de Jesus, de Cristo, que é chamada Boa Nova. Jesus mandou trazer a Boa Nova, e se nós somos sal da terra, o sal ele muda totalmente o ambiente, sabe? Então, você entende o porquê a caça à esquerda gospel é importante para mostrar para vocês quem são essas pessoas, para mostrar para você quem são essas pessoas que relativizam a Bíblia, que relativizam a palavra de Deus, que relativizam o que Cristo veio trazer.
Entende? Relativizar. Você pode ser evangélico, mas você pode ir no centro. Você pode ser evangélico, mas você pode participar da missa lá, comungar até. Você pode ser evangélico, você pode ir na mesa branca. Você pode ser evangélico, você pode assistir uma pessoa falando, exaltando a um Deus pagão, e você não fala nada. Jesus, quando ia nos lugares, ele falava da palavra. Quando Jesus foi na sinagoga, ele abriu as escrituras e ele pregou a palavra. Paulo, quando foi em Atenas e falou do Deus desconhecido, está ali em Atos, capítulo 17, versículo 16 a 34, e eu vou terminar a nossa live lendo esse texto. Enquanto Paulo esperava em Atenas, seu espírito agitava em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Olha que interessante. Paulo agitava em si mesmo, ele estava incomodado. Atenas era um lugar de religiosidade pagã. Quais deuses eram celebrados naquele lugar? Atena, que era a deusa da sabedoria, Poseidon, deus dos mares, Zeus, que é irmão de Poseidon, rei dos deuses, o Zeus olímpico, Hefesto, deus da metalurgia e do fogo, Dionísio, deus do vinho, do teatro, né? Deméter, deusa da agricultura, e Teseu, o fundador de Atenas, né? Um herói místico, não é um deus, né? Mas eles tinham as práticas religiosas como as panateneias, eram essenciais para a identidade da cidade e a organização social. Então aqui ele chegou naquele ambiente, e a Bíblia diz ali em Atos capítulo 17, 17, 16, 34, a Bíblia diz que enquanto Paulo esperava, o seu espírito se agitava, ele estava incomodado, ele não estava à vontade, ele não tinha comunhão com os sacerdotes. Vendo a cidade tão entregue à idolatria. Ele poderia chegar como Kleber Lucas. Se Kleber Lucas estivesse lá, ele ia lá se encontrar com os religiosos, os sacerdotes. E ele ia ter um papo com os sacerdotes, tomar um vinho com os sacerdotes, né? Kleber Lucas gosta de tomar um vinho de vez em quando, né? E aí, continua. Olha o que diz a Bíblia em Atos, capítulo 17. Versículo 17 diz assim: que sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos todos os dias na praça com os que se apresentavam. Paulo debatia com eles. Paulo não concordava com eles. Paulo não entrava na deles. E alguns filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Veja que havia uma contenda. Contenda é disputa. Contenda é debate. Contendiam com ele e os diziam: quem quer dizer esse tagarela? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos, porque eles anunciavam Jesus e a ressurreição. Então eles ali não criam na ressurreição. Eles sabiam o que Paulo pregava. Veja a expressão que eles fizeram para com Paulo. O que quer dizer esse tagarela? Eles zombavam de Paulo. Isso. Estão zombando de Paulo. Eles não estão tratando Paulo como ele deve ser respeitado como religioso, não. Aqui eles estão zombando dele. E você acha? Eu vejo direto, não é? Pessoas na internet, católicos, zombando dos protestantes, ou padres zombando dos protestantes, dizendo que os protestantes são hereges. Quantas vezes eu já vi? O que você acha que tem? Qual papo você acha que tem num bate-papo, às vezes, de pessoas de outra religião? Que zombam dos evangelhos, dos crentes, dos bíblias. A vida toda as pessoas de outras religiões zombavam de mim porque eu era crente, porque eu pregava na escola quando mais jovem. Então, eles diziam, ele anunciou Cristo e a ressurreição. E tomando-o, levaram ao Areópago, dizendo: podemos nós saber que nova doutrina é essa que fala? Veja que a Bíblia, ela é detalhe. Como diz um pastor lá na minha igreja, pastor Carlos Carvalho, Bíblia é detalhe. Olha o que está escrito aqui. E tomando-o, levaram ao Areópago. No original é epilambanomai, que é grego, significa pegar, agarrar através de ajuda, conquistar, pegar fortemente, segurar, tomar, agarrar. Essa expressão significa que Paulo não entrou no Areópago porque quis. Ele não teve comunhão com os areopagonenses. Paulo não entrou dentro da religião, dentro do local. A Bíblia diz que eles agarraram ele. Ele foi pego e colocado lá dentro. E eles questionaram ele: podemos nós saber que nova doutrina é essa que falas? Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isso. Eles queriam saber. E aí, entre parênteses, diz: pois todos os atenienses estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam senão a dizer e ouvir alguma novidade. Eles não estavam querendo ser salvos. Eles não estavam querendo ter um encontro real com Jesus. Eles estavam querendo saber o que é isso aí que você está falando. E aí a Bíblia diz que, estando Paulo no meio do Areópago, disse: homens atenienses, tudo vos vejo sendo um tanto supersticiosos. Então Paulo falou: vocês são supersticiosos. Qual é a amizade que Paulo estava buscando ali? Vocês são supersticiosos.
E ele continua dizendo: porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar que estava escrito ao Deus desconhecido. Este, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é quem eu vos anuncio. Então agora que ele está trazendo um gancho, trazendo um argumento para chegar até eles. Ele está pegando ali um exemplo, viu um altar e ele falou: eu vou usar esse exemplo aqui para pregar o quê? O evangelho, tá bom? Eu espero que você tenha gostado de hoje. Falamos da esquerda gospel, mas falamos muito mais de Bíblia hoje. Deus te abençoe rica e abundantemente. Até o próximo encontro, caçando esquerdistas gospel e mostrando suas heresias que assim pregam. Um abraço, tchau, paz.